close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna... Olá, meus amores, tudo beleza com vocês, meus lindos e lindas? Pessoal, o vídeo de hoje será aviso hiper mega importante, gente. Tá, hoje eu vou dar um aviso muito importante pra vocês, tá bom? Gente, olha só. Eu vou ter que dar esse aviso porque, quem vocês não sabem, né? Fiz um sorteio de Robux, galera. Aí, já bateu a meta, que é 1120, né? Já bateu a meta. Então, galera, eu vou ter que, quando bater essa meta, eu ia soltar o resultado pra dar os Robux aos 3 ganhadores, se vocês não sabem, tá bom? Gente, esse aviso é sobre isso, galera. Eu estou aqui em outra conta, não é a minha conta Maria Clara 11C, tá? Não é ela. Estou aqui nessa conta, infelizmente, tá vendo aqui? Não estou com meus pets, olha. Tá vendo aqui outras de coisas poucas que eu tenho aqui. Não é a minha conta Maria Clara 11C, tá, gente? Gente, a minha conta Maria Clara 11C foi banida, galera. Mas não fiquem preocupados, eu já tô tentando resolver esse caso, galera. Minha conta foi banida por 3 dias no Roblox, galera. Então, gente, olha, eu vou explicar tudo nesse vídeo, gente, porque a minha conta foi banida por 3 dias, tá? Eu não fiz isso de propósito, é tipo super real mesmo, tá, galera? Não é clickbait, é super real mesmo, galera. Eu não estaria brincando com uma coisa séria dessa, tá? Porque minha conta, sério, ela é boa em tudo lá. Lá tem os Robux que é pra fazer os sorteios pra vocês, gente. Lá tem o meu grupo e tal. Tá bom, gente? Mas antes, galera, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like para vocês poderem me ajudar, tá bom? E também para não perder nenhum vídeo novo. Galera, vamos lá explicar por que a minha conta foi banida por 3 dias, né? Gente, eu tava fazendo roupas pro meu grupo. Pra quem não sabe, eu tenho um grupo, se chama Clarinha Gameplay. E eu tava fazendo as roupinhas pro meu grupo lá, pra quem quiser comprar, né? Porque tudo é 5 Robux, muito baratinho. Então, eu tava lá fazendo as roupinhas e, algumas roupas que a pessoa pega lá no Roblox não é permitido. Eu não sei, não entendo muito sobre isso, né? Mas, ok. Aí, eu tava fazendo essa roupinha e eu achei um shortinho muito bonitinho com umas marquinhas vermelhinhas no joelho. E ela tem um sapatinho também. Eu não lembro a foto desse sapatinho, né? Dessa roupinha, que era um shortinho. Mas ele era bem bonitinho. Então eu decidi fazer pra colocar no meu grupo pra vocês, galera. Aí, galera, eu fiz tal, né? O shortinho. E, não tava aparecendo a imagem do shortinho. Tava, com uma página branca e bloqueado, tá? Com, uma bolinha riscada. Tá, bloqueada aquela roupa. Aí eu tava lá, jogando, né? No PC. Aí, gente, do nada a minha conta, ela desconectou e apareceu uma mensagem pra mim que minha conta foi banida por 3 dias porque eu fiz aquela roupa, galera. Parece que não era permitido no Roblox, alguma coisa assim. Eu não entendi muito bem por isso, só porque eu fiz uma roupa, minha conta foi banida. Porque, aquela roupa tava à venda no Roblox, lá. Que eu comprasse, que eu meus Robux, eu ia, literalmente perder meus Robux e também ia ser minha conta já ser bandida por 3 dias. Então eu não entendi muito bem. Eu tô tentando falar com o Roblox, tá bom? Pra desbanir minha conta. E também tô esperando bater o prazo, né? Pra minha conta voltar, tá? Então eu tô tentando falar com o Roblox de várias formas. Tô pesquisando no YouTube várias formas de resolver a minha conta voltar, galera. Desbanir, né? Que vocês sabem como desbanir uma conta, por favor, gente, me ajudem, me coloquem aí nos comentários, tá bom? Ou me chamem no Instagram, tá bom, gente? Porque, sério, eu tô muito triste porque minha conta foi banida por 3 dias. Eu não sei que já passou 3 dias, né? Mas eu acho que já passou 3 dias. Eu tô tentando resolver isso. E essa conta aqui, ela não é uma conta boa, tá? Essa conta que eu tô. É uma conta secundária que eu tenho, a minha conta secundária. Ela não tinha nada na Dotemu. E eu fazendo trocas e consegui esses pets aqui, tá? E
E, gente, por favor, me ajudem, tipo, achando alguma forma de desbanir minha conta. Porque, gente, naquela minha conta tem Robux, porque eu tenho que fazer sorteios pra vocês. Doações de conta pra vocês. Lá tem pet pra fazer sorteios, galera. Tipo, lá tem meu grupo, galera. Tipo, sério. Sem a minha conta, eu não consigo fazer os sorteios, nem sorteios de Robux, nem sorteios de pet. Então, que alguém sabe desbanir uma conta, por favor, me ajude. Eu já mandei uma mensagem pro Roblox, eles ainda não me responderam. E eu tô esperando eles me responderem, galera. E tipo, gente, sério, eu tô muito triste mesmo. E preocupada, eu tô com medo de perder minha conta, galera. Então, se alguém sabe alguma forma de recuperar a conta banida, por favor, coloca aí nos comentários ou me chame no Instagram, que é Clarinha Gameplay YouTube, tá? Os meus contatos vão sair na descrição do vídeo, beleza? E foi isso, gente. Eu queria avisar esse aviso muito importante pra vocês. Pra vocês não ficarem achando que eu tô fazendo sorteios fakes e Robux. É 100% real. E eu peço a ajuda de vocês, galera. E foi isso, gente. Aí também até o próximo vídeo, né? Porque esse vídeo não vai muito legal. E tchau, gente. Qualquer coisa me chamem no Instagram ou nos comentários mesmo, tá? Beijos e até o próximo vídeo.